Olá, esta é a nossa edição do Mundial Telenotícias para o YouTube, comigo Raquel Caldas. Desde já, muito obrigada pela sua companhia. Lembrando que basta você acessar o QR Code que está aqui ao lado da sua tela para ter acesso à nossa plataforma digital do Mundial Telenotícias. Também estamos nas Smart TVs LG e Samsung. Vamos às notícias. O presidente americano Joe Biden vai completar 100 dias no cargo nesta sexta-feira. E ele já ostenta resultados diante da maior crise de saúde do século, em que os Estados Unidos já vacinaram mais pessoas do que qualquer outra nação, apesar da pandemia da Covid-19 ter matado 572 mil americanos. Também o maior número de óbitos do mundo. I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear. So help me God. Congratulations, Mr. President. Mais de 3 mil pessoas morriam por dia quando Biden assumiu o cargo. Agora, esse número é inferior a 700. E nos próximos 100 dias, Biden terá que enfrentar a hesitação entre milhões de americanos em tomar a vacina, além de um aumento nas variantes do vírus. Biden dedicou grande parte das primeiras semanas no cargo para aprovar um projeto de estímulo de 1 trilhão e 900 bilhões de dólares para limitar as consequências econômicas da pandemia. O plano de resgate americano, rejeitado pela oposição republicana, cumpriu a principal promessa econômica que Biden fez durante a campanha: cheques para os americanos, e deu certo. O crescimento econômico deve chegar a 7% este ano, mais rápido desde 1984. No ano passado, sob o governo de Trump, a contração foi de 3,5%, o pior desempenho em 74 anos. Quase 1 milhão de empregos foram adicionados em março, contra 379 mil em fevereiro. Espera-se que a melhora continue à medida que o comércio normal for retomado e as pessoas se sintam mais seguras em sair às ruas. Na política externa, Biden tem se mostrado mais duro do que o esperado em relação aos principais adversários dos Estados Unidos. Ele impôs sanções à Rússia em resposta à interferência de Moscou nas eleições de 2020 e a um ataque cibernético massivo atribuído à Rússia, e referiu-se ao presidente Vladimir Putin como um assassino. Ele também manteve as tarifas comerciais da administração anterior na China e aumentou a pressão sobre Pequim sobre o tratamento dado aos uigures na província de Xinjiang, a repressão aos ativistas pela democracia em Hong Kong. Tais posições políticas mostraram que a ameaça representada pelos chineses agora é vista em grande parte como uma questão em que democratas e republicanos concordam. Outro destaque desses 100 dias de governo foi o rápido retorno dos Estados Unidos ao Acordo de Paris de 2015 para enfrentar as mudanças climáticas. O democrata determinou uma abordagem geral por parte do governo para cumprir a promessa de campanha de descarbonizar a economia dos Estados Unidos até 2050. Na semana passada, ele revelou uma meta de cortar as emissões pela metade em relação aos níveis de 2005, quase dobrando a meta estabelecida por Barack Obama. Depois do estilo carnavalesco de Trump, mais americanos adotaram um estilo sério e convencional de Biden. As pesquisas mostram que mais da metade dos americanos aprova o trabalho que ele está desempenhando até agora, incluindo alguns eleitores republicanos. Para a Casa Branca, o presidente levou os 2 cães da raça pastor alemão e prometeu apresentar um gato também. Mas, segundo a assessoria da primeira-dama, Jill Biden, Major, o cachorro mais jovem, foi fazer um treinamento fora da Casa Branca depois de 2 incidentes envolvendo mordidas na nova casa. E até agora, o tal gato ainda não chegou. O grupo internacional Human Rights Watch classificou a relação entre Israel e palestinos de apartheid, numa referência à política de segregação que ocorreu entre brancos e negros na África do Sul no período de 1948 e 1994. Tel Aviv chama a acusação de panfleto de propaganda. Para a entidade, os israelenses mantêm uma dominação deliberada sobre os árabes, que, somada à opressão sistemática e atos desumanos, se caracteriza como crime. O relatório tem 213 páginas.
Nele consta que o controle de deslocamento, confiscos de terra, a suspensão dos direitos civis e de moradia são exemplos da política israelense em vigor tanto em Jerusalém quanto nos territórios ocupados, onde hoje vivem cerca de 700 mil colonos judeus. O governo de Israel chamou de absurdas e falsas as declarações e também denunciou o cumprimento de uma agenda antissemita pela Human Rights Watch. A troca de acusações ocorre no momento em que o Tribunal Penal Internacional anuncia a investigação sobre crimes de guerra na Cisjordânia e na faixa de Gaza. Rússia acusa a OTAN de provocar tensão na região dos Bálticos. Moscou afirma intenção de proteger as fronteiras. O ministro de Defesa da Rússia, Sergei Shoigu, criticou as manobras da Aliança Militar do Ocidente em favor da Ucrânia, país atualmente envolvido em conflitos com separatistas russos na região de Donetsk. O ministro disse que a movimentação da OTAN aumenta as tensões entre os dois países vizinhos. A Rússia retirou algumas tropas da fronteira com a Ucrânia, mas fará o necessário para garantir a segurança, de acordo com Shoigu. Na semana passada, o presidente Vladimir Putin fez uma advertência ao dizer que o Ocidente deve respeitar os limites da Rússia para não se arrepender de suas ações. Pelo menos 2 pessoas foram mortas e 27 ficaram feridas no Chad nesta terça-feira, em um protesto exigindo o retorno ao governo civil. Um oficial de saúde de um hospital na capital confirmou a morte de um homem de 20 anos que foi levado para o pronto-socorro junto com outros 27 feridos durante os protestos. Testemunhas também relataram a morte de outro manifestante em Mondul, a segunda maior cidade do Chad. Pneus foram queimados e caminhões carregados de soldados patrulhavam as ruas ao redor do centro da capital. A polícia respondeu com gás lacrimogêneo enquanto os manifestantes queimavam pneus em vários bairros. Os manifestantes culparam a França por ter apoiado o regime de Déby contra a vontade do povo. Um trem transportando tanques de oxigênio por mais de 1.200 quilômetros no estado indiano de Chhattisgarh até Nova Delhi chegou nesta terça-feira. O trem parou na estação ferroviária de Delhi Kent, de onde o oxigênio foi enviado para hospitais na capital. O número de mortes por coronavírus na Índia se aproxima da marca de 200 mil, com outras 2.771 mortes nesta terça-feira. Nas últimas 24 horas, a Índia registrou 323.144 novos casos, com hospitais lotados, recusando pacientes devido à falta de leitos e suprimentos de oxigênio. Nações como Grã-Bretanha, Alemanha, Estados Unidos e China prometeram ajuda, enquanto os congressistas de origem indiana dos Estados Unidos e o setor de tecnologia também uniram forças para ajudar. Em Mianmar, jovens estão sendo treinados para enfrentar o governo militar. Veja as imagens das atividades de um grupo em meio a uma floresta no leste do país. Os jovens se juntaram a combatentes da etnia Karen, que tem cerca de 3,5 milhões de pessoas em Mianmar. É o terceiro maior grupo étnico do país e há anos luta por mais autonomia, já que a comunidade muitas vezes não pode trabalhar e se mantém a restritas áreas demarcadas. Os jovens que aparecem na imagem têm em média 20 anos de idade. Eles se refugiaram na comunidade depois dos confrontos urbanos com a polícia, que resultaram em 700 mortos desde que as Forças Armadas assumiram o poder. Os alunos passam por um treinamento que pode variar de 10 dias a 3 meses. No acampamento, eles aprendem a atirar e fabricar explosivos. O grupo atual tem cerca de 250 pessoas, sendo 20 mulheres. A intenção dos combatentes de Karen é enviar os rebeldes para diversas regiões do país para que eles possam organizar e participar de ações contra os militares. Ainda não há um exército suficiente para enfrentar as Forças Armadas, mas os guerrilheiros devem se juntar a outros grupos étnicos ou integrar as forças do recém-criado Governo de Unidade Nacional, que atua na clandestinidade. O governo de Mianmar não comentou sobre o treinamento, mas classifica os ativistas civis como desordeiros que ameaçam a segurança nacional.
E na Itália, as ruínas da Pompeia foram reabertas à visitação. O famoso sítio arqueológico ficou 2 meses fechado por causa da pandemia de coronavírus. Os primeiros visitantes da cidade, engolida pelas lavas do Vesúvio, puderam percorrer com tranquilidade toda a área das ruínas. Eles festejaram o fato de não haver ainda as costumeiras multidões de turistas disputando espaço dentro do sítio arqueológico. Pompeia era uma próspera cidade romana às margens do Mediterrâneo, que foi soterrada pela erupção do vulcão em 79 d.C. A cidade tinha inúmeros templos religiosos, que foram em boa parte destruídos. Na época, morreram 13 mil pessoas. Alguns corpos humanos petrificados ainda podem ser vistos no acervo preservado. A cidade foi redescoberta depois de escavações feitas no século XVIII. O turismo em Pompeia chegou a atrair 2,5 milhões de turistas por ano. O fechamento de áreas turísticas por causa do coronavírus provocou uma queda de 44% na atividade em 2020 em toda a Itália. Segundo a agência de turismo do país, o segmento só deve se recuperar plenamente em 2023. O primeiro campeão africano peso pesado do UFC, Francis Ngannou, recebeu as boas-vindas de herói ao voltar para casa nesta segunda-feira. Ele ganhou o título no mês passado. Ngannou percorreu a maior cidade de Camarões, Douala, exibindo o cinturão do campeonato sob os aplausos dos fãs que lotaram as ruas. Ele veio de origens humildes, começando como um mineiro de areia na cidade natal de Batiès. A vitória dele nos Estados Unidos fez história no UFC e inspirou muitos em casa. O MMA é uma fusão de estilos de luta que combina os golpes impressionantes do boxe e do Muay Thai, a finalização exaustiva do jiu-jitsu brasileiro e o domínio do wrestling. Os entusiastas lutaram muito para ganhar credibilidade, apoio regulatório e apelo global. Agora também está ganhando terreno na África. Em reunião com autoridades locais, Ngannou falou que já se passaram 3 anos desde que começou a jornada no esporte. Ele prometeu manter o cinturão em casa e fazer turnês por outras cidades de Camarões. Ficamos por aqui com esta edição do Mundial Telenotícias para o YouTube. Muito obrigada pela sua companhia. Lembrando que estamos nas Smart TVs LG e Samsung. E para ter acesso a mais informações, basta você virar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aqui no canto da sua tela e vai ser redirecionado para a nossa plataforma da Mundial Telenotícias. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. Com apenas um dedo, você abre a porta do mundo para a informação verdadeira, objetiva e sem censura. Com apenas um dedo, você se junta a esse compromisso. Você vê o resultado de nosso trabalho, a sua nova visão do mundo. Mundial Telenotícias Brasil.